Rafael Silva, sou professor de letras aqui da UES, de Aracati, e é uma alegria enorme receber vocês aqui hoje para esse encontro, em volta, sobretudo, da obra do Valdir Menezes, que nos honra com sua presença nessa noite. Então, eu já começo agradecendo de imediato a presença do Valdir, a disponibilidade com que ele recebeu meu contato, ofereceu os livros muito abertamente para que a gente pudesse ler lá no projeto do Aracati Literário. Eu e o Pedro fomos nos dedicamos mais à leitura desses 3 romances do Valdir, de que a gente fala mais em breve, mas eles são Cravos e Santas, Cartas do Destino e Devolva Meu Coração. Os 3 são baseados em fatos que ocorrem aqui no Aracati, tem eventos históricos, entremeiam história e ficção de forma bem instigante, e eles vão ser o tema principal da nossa conversa logo mais. Mas como eu estava explicando para quem estava aqui antes, eu organizei esse livro com uma professora francesa chamada Pascale Limel. O título do livro é Ser Filólogo Clássico nos anos 20 do século XXI. A Pascale Limel, ela é filóloga de formação lá na França, e eu entrei em contato com ela mais ou menos em 2020, no período da pandemia. Eu pesquisava um tema sobre história dos estudos clássicos, e ela foi muito receptiva, a gente começou a conversar, e entre as várias referências que ela me passou de materiais de pesquisa, surgiu a ideia de um evento virtual com pesquisadores brasileiros que trabalhem também com esse estudo da antiguidade. A filologia clássica ela estuda o latim, o grego, as suas literaturas respectivas, sempre com um enfoque muito histórico. E aí a gente chamou o professor Jacinto Pires Brandão, da UFMG, que trabalha atualmente muito com a antiguidade oriental, então Mesopotâmia, os sumérios, os assírios. A gente chamou a Júlia Batista Castilho de Avelar, que é uma estudiosa de Ovídio, então da literatura latina, e o professor Olimar Flores Júnior, que estuda o cinismo antigo. E aí a gente fez uma série de encontros, foram 3 encontros, cada um deles em volta de uma temática, mas todas orientadas assim para o que significa trabalhar com a antiguidade nos dias de hoje. Então esse recorte temporal, né, década de 20 do século XXI, foi justamente para chamar a atenção para o fato de que a gente já está bem entrado aí no século XXI. A gente tinha a mania de achar, não, né? A gente ainda está na passagem do 20 para o 21, mas cada vez mais podemos nos referir ao século XXI pelas suas décadas. Então, a gente já tem uma década de 20 para chamar de nossa, em breve vamos entrar também numa década de 30. Então, o título do livro trabalha um pouco com isso, pensando no que é, então, digamos, o desafio, né, de, na modernidade, essa nossa que tem a inteligência artificial, que tem os vários aplicativos, a rede conectada o tempo todo, que é trabalhar com a antiguidade greco-romana, mas para além dela outras antiguidades. E, então esse é um livrinho que condensa essas contribuições, tem propostas, a meu ver, bem instigantes. As do Jacinto, da Júlia e do Olimar, a meu ver, são todas especialmente interessantes, porque brasileiros, uns já formados há mais tempo, como é o caso do Jacinto, que tem quase 70 anos. Vocês conheceram o professor Jacinto, que ele esteve aqui no evento Mares e Amores em 2024, no meio do ano. E outros, como a Júlia Batista Castilho de Avelar, que tem ainda aí 35, 36 anos, então muito jovem, com um olhar bastante arrojado, bastante inovador para a área. Então fica a sugestão, eu vou doar um exemplar dele para a biblioteca, então quem tiver interesse depois consulta lá na biblioteca, o nosso guarda-livros oficial vai nos permitir que o exemplar chegue e fique bem protegido no nosso acervo. Então é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois é só perguntar. Mas é um livro que saiu publicado pela editora Madamu, lá de São Paulo, tá? Tem publicado muito material sobre antiguidade em geral, traduções de textos antigos em português, e que recebeu de bom grado a proposta de publicar essa tradução
porque os originais foram escritos em francês, saíram originalmente lá na França, em versão bilíngue, e nessa edição sai só em português. Tá? Então, quem se interessar, aqui está o material em português. Sem mais delongas, eu então convido aqui para se juntar a mim na mesa. Em primeiro lugar, o Valdir Menezes. Seja bem-vindo, Valdir. E para se juntar a nós ainda, o Pedro Rocha da Silva Júnior. Bem-vindo, Pedro. Duas boas-vindas a quem está chegando agora. Pode sentar, Valdir, por favor. Pedro, pode sentar aí também. Quer sentar aqui? Então, como eu disse agora há pouco, enquanto a gente começava, nós temos a honra de receber o Dr. Valdir Ferreira de Menezes. Eu vou apresentá-lo muito sucintamente com base no que fica dito da biografia dele aqui em Cartas do Destino. E a gente começa a conversa logo em seguida. Tá? A gente vai fazer uma conversa relativamente informal, então eu e o Pedro preparamos algumas perguntas, mas à medida em que a conversa avançar, a ideia é que o público, quer tenha lido as obras, quer seja apenas interessado, possa também colocar suas próprias perguntas. O Dr. Valdir Ferreira de Menezes é médico, foi vice-prefeito de Aracati e tem publicado nesses últimos anos uma série de livros com histórias ficcionais, muitas vezes trazendo personagens reais, que nos envolvem em histórias de suspense, frequentemente divertidas também, e é uma alegria recebê-lo aqui hoje. Nós vamos falar inicialmente de Cravos e Santas, é um livro de 2015, salvo engano, isso, 2015, que nos conta eventos que acontecem durante a Revolução dos Cravos em Portugal, uma das grandes cheias do Aracati, no ano de 1974, portanto. Vamos tratar também do segundo livro, Cartas do Destino, e, como eu já mencionei, se passa também no Aracati, mas traz outras referências. É até uma questão que eu pergunto para o Sr. Valdir logo mais, a data dramática do Cartas do Destino. A gente tem aí algumas hipóteses, né? Parece que passa na década de 60. É um momento do século XX. Meados do século XX. E por fim, Devolva Meu Coração, o mais recente deles, é um livro de 2018. Mais uma vez um romance, que mais uma vez mistura elementos ficcionais com elementos reais da história do Aracati. E pouco antes da gente começar a nossa conversa, eu perguntava para ele justamente qual era a data. Eu tinha uma hipótese de que era ali entre 82 e 83, o Pedro achava que era mais contemporâneo, e ele tirou a nossa dúvida, né? Tem elementos autobiográficos aqui, que apontam ali para o final da década de 70, início da década de 80. Então, sem mais delongas, eu te dou a palavra, Valdir, seja bem-vindo, a palavra é toda sua, alegria de receber aqui. Primeiramente, eu digo que eu fico muito feliz e quero agradecer aqui ao Wesley. Eu digo isso feliz porque quando eu era estudante aqui no Aracati, a gente sonhava com uma universidade e achava que aquilo nunca ia chegar. Eu lembro que naquela época eu fui embora de Aracati para poder ajudar, porque aqui só tinha até a 8ª série. Eu não sei que série corresponde. Mudou, né? Então depois daí ou você parava no ginásio, ou se você tivesse uma chancezinha, você ia para Fortaleza. E eu fui para Fortaleza porque o pai, mesmo só sabendo escrever o nome, fazer conta, ele disse assim: você vai ter que estudar, vai embora daqui. Naquela época eu tinha até sido chamado para trabalhar no Banco do Brasil, que existia uma questão daqueles meninos lá, aí eu chorando, querendo ser funcionário do Banco do Brasil. Naquela época, bancário era esse negócio. Eu vou ser bancário, eu fui escolher. Papai, vai não.
Você vai para Fortaleza, menina para estudar. E eu, com raiva, que eu queria comprar até uma mobilete, que era uma motinha, né? Meu sonho. Você vai embora para Fortaleza. E hoje eu estou aqui morto de feliz por estar numa universidade estadual. Lá tem aula em outras universidades aqui do Aracati, também venceu muito, mas essa é a primeira universidade pública do estado do Ceará, que espera e cresça cada vez mais e transmita o saber. Porque quem está nos aqui da universidade sabe muito como a gente aprende. Maravilha, Valdir. A gente agradece, né, nós aqui da UES, a sua presença, nesse contato com a sociedade aracatiense, do litoral leste em geral, que o sentido de uma universidade aqui se apresenta, né, ganha corpo. Eu menciono a presença de Cobra Preta, bem-vinda, Cobra. Estive lá no Estevão na sexta-feira, né, na vida do Estevão. E é nesses trâmites, né, entre as diferentes comunidades, as diferentes personalidades da comunidade, que uma universidade vai se constituindo enquanto um elemento importante da vida comum, que vai justamente tecendo esse tecido social, e a sua presença aqui nos honra muito hoje. É uma alegria enorme. Então, para dar início à conversa sobre literatura, eu queria começar te perguntando, porque você, já sendo uma figura de destaque com uma carreira como médico, como político, inclusive aqui no Aracati, como foi que surgiu a ideia, o ímpeto, o projeto de enveredar pela carreira literária, ainda mais num gênero que tem as suas dificuldades. Eu mencionei aqui agora há pouco, o Dr. Valdir, ele escreve não só romance, mas romance histórico. Então, tem todo um trabalho de pesquisa histórica, de tentar encontrar uma contextualização, e depois o Pedro, se quiser, pode até dar um testemunho dele, do que ver a cidade de outros tempos evoca para alguém que conhece a cidade de hoje. A gente consegue depreender o trabalho de pesquisa feito pelo Dr. Valdir nesse sentido. Como é que foi essa escolha, essa decisão, em que momento isso aconteceu? Rafael, assim, além de médico, eu me orgulho muito de ser aracatiense. Naquele aracatiense da agenda, que é cheio de amigos de infância, que bota um chinelo, uma bermuda e vai para o mercado ouvir as histórias. E para as esquinas, onde a gente chega, tem conversas. E eu ouvia muito aquelas conversas. Inclusive, um colega meu, que era muito caiado, parafrasear o Shakespeare, diz assim: existe muito mais história nas esquinas do Aracati que a nossa vã filosofia possa imaginar. E realmente tem. Tem histórias e histórias. Existe a história mundial, que eu acho que é aquela bacana, tem um pouquinho de resumo da nossa colonização. Aracati tem um pouco isso. Se você andar, você vai ver a Casa da Câmara, que com a cadeia, que era como era uma questão do Império. Lá, ela foi projetada, a Casa da Câmara, na época da colônia, foi erguida do Império e começou a funcionar na República, se você pegar pelas datas dela. E a Rua Grande tem todo aquilo dali. E eu fui vendo, fui conhecendo a história de Aracati e eu vim. As pessoas, a gente ouve muitas histórias, coisas engraçadas e personagens. Eu passei a começar, rapaz, eu tenho que escrever um livro. Tenho que escrever um livro, aí comecei a escrever uns pontinhos, eu vou publicar um livro de conto. Até que surgiu uma ideia, nessa parte de política, tive lá umas decepções da época de vice-prefeito, e aquilo me perturbou muito a cabeça, me tirava o sono, e eu tenho uma técnica que eu tento fazer para o sono chegar. É que quando você está com uma coisa ruim, pensar numa coisa boa. E aí eu passei a começar a pensar em fazer esse livro. E aí eu fui, e foi dando certo. Eu escrevi esse livro, Cravos e Santas, e esqueci o problema político. Porque política é assim. Político, quando você está no poder, tem bom problema. Depois nem o vento bate nas suas costas, meu amigo. É difícil. Claro, tem uns amigos que são, aqui eu digo os amigos de infância, são aqueles que são o resto da vida mesmo. Aqueles que chovam, passa sol, eu adoro esse pessoal. E é com esse que eu me sinto bem, que sempre para conversar, para tomar cerveja, vai mudando para lá.
Adoro esse questão. E médico foi uma questão da profissão. E essa profissão de médico também entrou tanta história, inclusive, eu não sabia como finalizar esse livro Bravos e Santos. E entra um paciente na minha sala, começa a conversar e diz: doutor, senhor Aracati, eu sou. Aí, o senhor conheceu a Castorina Pinto? Aí eu disse assim: eu conheci porque eu era criança, eu sabia que ela já tinha essa fama de apelido. Mas de conviver pessoalmente, trocar ideias, eu não tive essa oportunidade. Você sabe o nome dele era Camelo. Você sabe que esse sobrenome Camelo, quem colocou na nossa família foi ela? Mas como foi? Ele me contou. E aí está a solução do meu livro. É o final do meu livro. Depois, se você já leu, veio a questão e descobriu o nome do Antônio, a questão do Camelo. Não é isso? E foi essa história de médico que levou a isso aí. Sensacional, assim, para quem não leu, né, assim, Cravos de Santas é um romance histórico de 1974 e, assim, eu já vou bagunçar o escrito com o Pedro, porque a entrevista feita, né, no calor, assim, acaba atrapalhando a programação prevista antes. E quando o Dr. Valdir menciona a família Camelo, nesse romance tem uma foto de duas pessoas, dois senhores, e a legenda é a família Camelo, de Beberi. E aí, nós que estamos lendo a história, a gente vê lá como é que de um tal de Ios, né, de uma família de Ios, se chega numa família de Camelo e tem uma foto de duas pessoas colocadas no que a princípio é um romance ficcional. Eu fiquei em dúvida. Enquanto leitor, eu fiquei assim: existe essa família Camelo? Ou o Dr. Valdir pegou uma foto de duas pessoas, de dois senhores, e falou: tome aí a família Camelo? Não, esse paciente, quando eu disse, ele disse: você tem uma família? Tem, dos meus avós, e trouxe, me deu, eu disse: posso colocar no livro? Pode e tal. E era a família Camelo, na realidade a família dela era outra. E ele era aquele holandês, grandão, curvado, a Castorina Pinto viu, parece um camelo. Gostei. Vou ficar com o Camelo. E aí surgiu a família Camelo. Depois daqui, ele foi embora para Beberi e essa família se originou lá. Maravilhosa história. Maravilhosa. Pedro, por favor. Pois é uma questão que transpassa todos os três romances, eu acho muito interessante. Porque esses romances, eles não são só romances históricos. Eles são romances, eu diria até documentais. Nós temos imagens, sabe? Nós temos fatos, temos informações. Então, ele tem esse diálogo que vai da ficção, mas também passa por essa coisa, eu diria, quase didática. Eu queria perguntar como funciona a questão da pesquisa, como é o processo de elaboração desses livros e como esse cumprimento entre ficção e história se acontece, até pela questão de que, por exemplo, existem personagens reais aqui. Existem vários personagens que existem, são moradores de Aracati. E nessa pergunta sobre a questão de como funciona o processo, né, o parto do livro, eu queria perguntar também como funciona a questão da inserção desses personagens que são reais. Se você fala com eles, a questão de como, sabe, se dá algum problema no lugar dele. Ainda não deu não, alguns eu peço permissão, outros já faleceram, tá certo? E hoje, às vezes até eu mudo o nome para poder falar mais. Esses personagens, porque no Aracati nós, aliás, na história do mundo todo, os poderosos sempre ficam com a fama, com a nome de ruas e tudo isso. Os populares, esses populares que ajudaram a crescer a nossa cidade, fazer a nossa cidade, tem fatos engraçadíssimos, que povoaram essa cidade, eles são esquecidos. Eu morro de medo que esse pessoal sejam esquecidos. Por isso que eu coloco eles nos livros. Você vai ver no meu coração, eu estou em Majorlândia. Eu acho que a estrelinha por cima foi da Majorlândia, lembra? Sim. Quem é da minha idade viu isso daí, Barbie, recentemente falecidos, mas Barbie tinha tanta história. E várias outras, Maria Mirisco, que era uma senhora que fazia locação, que a gente chamava, daqui para Canidé, para Juazeiro do Norte, tá certo? São pessoas que estavam no nosso popular, e tinha outro também no Carta do Destino,
tem o famoso forró. Capa preta. O capa preta, não é o capa preta, foi porque eu tava. Eu sei capa preta, não é o capa preta. O capa preta era um senhor, ele tinha um terreiro, tá certo? Era aquele morenão, forte, boêmio, que o pessoal ia lá para ele fazer trabalho, e que morreu e também que está caindo no esquecimento esse pessoal. Tem um bar do Chieta, que é meu tio, na realidade era o cabaré do Chieta. Era um tio meu que tinha um cabaré ali na Vila Rafael, e que o pessoal ia lá, e ninguém gosta de falar porque ia sorrir, cara, não, isso tem que morrer aqui. E no dia que eu fui pesquisar, conversar sobre esse. Aliás, não está nesse livro, está na próxima. É? O cabaré do meu tio. Aqui é o cabaré Carnambu, que é outro cabaré famoso que tinha ali no começo da Cacimba do Povo. Esse era famoso demais. É título de capítulo. Esse daí é o cabaré da Arnambu. Parava lá porque Arnambu era o tiragosto que tinha, o pessoal parava lá para comer Arnambu e para namorar, né? Era muito famoso. Você queria ver o casamento acabar, pegasse o cara lá. Era uma confusão grande. Então, eu passava cara de caçar, passarinho, cavalo, passava por aqui, ficava olhando aquela coisa toda. Então, eu fui ambientando e criando personagens. Por exemplo, tem um personagem aí, que era uma velha, que era minha vizinha, que pintava de casa, aí tinha cerca, não era minha, com cerca, com rama de melão caetano, e só no quintal dessa mulher que tinha um pé de sapoti. E a gente tentava roubar esse sapoti dessa mulher, só que ela. Idosa, se acordava 5 horas da manhã, vai pegar todo o sapoti, quando chegava lá sem dó, não tinha mais nada, e o nome dela era Maria Carteira. E eu não sabia nada dela, pesquisei nada dela e botei ela no romance. Botei como se ela fosse uma rezadeira. Aí mamãe pega o livro e diz: fala lá como meu filho é mentiroso. Você não está vendo que Maria Carteira nunca foi rezadeira? Sério, mãe, mas assim, ninguém deixa de mentir aí. Então, foi assim que eu fui vivendo. E colocando que esse meu primeiro romance, o primeiro capítulo, é uma imagem que eu trago até hoje, gente, da Cheia de 74. Vocês não viveram a Cheia de 74, mas eu tinha 12 anos naquela época e eu fui doido andando nessa água, a água das duas principais de Aracati, aquela coisa toda, o papai já tinha embora para Fortaleza, me levou para Fortaleza. Quando eu fui para Fortaleza, eu fui. As águas baixaram, vem! Aí eles iam voltando. Quando eu vou chegando no Aracati, eu não entrei por aqui porque ainda tinha água. Eu entrei pela Dragão do Mar. Ali, aquela Dragão do Mar, era um lugar de casinhas pequenas de porta e janela. Aquelas portas que abrem a parte de cima e a parte de baixo. Essas portas de baixo estavam todas aplicadas. A água tinha entrado. Móveis assim, nas calçadas, secando, lama, aquele chame de mosca, de mosquito. Era uma cena terrível. E aí eu comecei a escrever, comecei esse livro, escrevendo essa cheia. E aí eu trago Portugal. Mas por que Portugal? Portugal adoro. Tem 3 coisas importantes que eu acho Portugal. Primeiro, quando eu chego lá, eu preciso de Google Tradutor. Tá certo? Segundo, o vinho de lá. Rapaz, a gente vai para a Espanha, para a França, pede um vinho, vem uma taça desse tamanho, não tem de vinho. Lá em Portugal é uma taça cheia. Quando a gente termina, a gente já está sozinho. E é uma cidade barata. Mas não é isso não. Portugal, ela foi tão importante para o comércio desse mundo, como se fosse hoje a questão dos aviões. Até 1414, nós tínhamos 2 grandes rotas. A Rota da Seda e a Rota de Âmbar. A Rota de Âmbar saiu lá da Rússia, de São Petersburgo, para chegar no Mediterrâneo e trazer âmbar para a Europa e para a Egito. E a Rota da Seda, mais de 6.000 quilômetros, trazendo seda, perfume, óleo, essas coisas, a pé. E de cavalo ou de pinheiro. Aí Portugal é das caravelas. Começa a grande navegação, começa com um grande descobrimento do caminho das Índias, até que os portugueses em Líbia descobrem a América em 1492,
e depois o Espírito chega. Então Portugal foi importantíssimo para o povo. Eu adoro isso. Melhor isso. Inclusive, esse romance trabalha a questão da herança colonial de forma muito instigante. Se quem quiser ler depois consegue perceber isso com clareza, porque tem um mistério aqui sobre o destino de uma certa quantidade de ouro, que é um ouro brasileiro, no final das contas, e que vem ser procurado por um crápula, né, que não tem outra palavra para descrever o protagonista, e que está caçando o ouro, literalmente o ouro da santa, está dentro de 3 santas. Então as santas do título tem a ver com essa quantidade de ouro ali que esse português inescrupuloso vem procurar, e tem muito do que é o nosso legado colonial. Tá? Nesse jogo, assim, fazendo uma leitura algo alegórica, a gente pode entender qual foi o lugar do Brasil com relação a Portugal durante os 3 séculos de colonização, mas mesmo depois disso, porque, como a gente já mencionou, o romance passa no período da Revolução dos Cravos. Portugal estava lutando contra o final do salazarismo, né? Salazar já estava entregue, mas o salazarismo ainda estava firme e o Brasil estava vivendo a ditadura militar. Então, esses trâmites entre o autoritarismo português e o autoritarismo brasileiro aparecem, de certa forma, aqui no livro, de forma muito interessante, mas sem entrar em mais detalhes do enredo, eu queria voltar a falar sobre as fotografias, porque para quem lê, é sempre muito interessante. A gente está lendo, como eu já disse, tem muitos elementos ficcionais na história, e de repente uma fotografia aparece. Em geral, uma legenda que fala de qual lugar se trata, ou qual é a pessoa que está representada ali. E eu agora, ouvindo a sua explicação na pergunta que o Pedro fez, já esbocei assim, uma hipótese do que é o sentido do uso das fotografias. Me parece que é então uma manutenção da memória, uma preservação da memória dos lugares, das pessoas, da história. Então é um pouco isso mesmo. Né? Se você pegar aí algumas fotografias, eu não sei quais mais são dele, mas você vai ver fotografia da coluna, lá na coluna. Todo canto tem o seu obelisco, o famoso obelisco, lá no Vaticano, o obelisco, tal. Esse é o nosso obelisco. Ela ali mostra a importância, na época, da Igreja Católica, como Aracati foi importante de um bispo vir visitar. Um bispo é um negócio assim, e Aracati, naquela época, recebeu o bispo, então foi feito aquele obelisco. É uma coisa que esteve um pouco mal cuidado, as plantas estão muito grandes, plantando a imagem, tem uma academia lá do pé, tem um barzinho, acho que tinha que ser algo mais aberto, pessoal, apreciar a vida. Tá certo? Você vê também uma coisa muito interessante nessas fotos que eu acho bonito. Tem muito no site do Netinho Ponciano, que é um músico, ele tem lá uma parte que é Aracati antigo. E aquilo estimula a memória da gente. Você tem um túmulo, quem conhece o cemitério de Aracati, vê um túmulo que tem lá da igreja, um túmulo bonito dali. Aquele cara de foto, esse túmulo é da arte da Bela Época. Foi feito com ouro, e ali tem todo o significado. Desde criança que eu olhava para aquele túmulo, eu não sabia o significado, e depois eu fui estudar essa arte de e o que significa aqueles fogaréus que tem lá em cima, que é a purificação da alma, o sentido triangular que tem lá em cima, que é a Santíssima Trindade, os anjos, um olhando para o céu, o outro apontando para o que está escrito lá, para os nomes, para que aqueles nomes vá para o céu. E nessa pesquisa de cemitério, gente, não tem túmulo de Deus descobrir lá o túmulo que está se acabando do avô do Jacques Klein. Está lá, se acabando, está lá. Ele vai destino porque a família não está cuidando. Mas é alguém famoso. E tem os túmulos judeus são totalmente diferentes. Tem o túmulo Coronel Alexandrino, do Alexandre, que veio da parte já da época Arte Nouveau, que é um estilo diferente, mas tem ação. Nós temos aqui os túmulos que existiam atrás da igreja do Bonfim, que é da família do Adolfo Caminha, da família dos Caminhas, também da família do Jacques Clay, que eles tinham santos, uns anjos de mármore, e alguns aqui. Tem um
mostra muito isso, por exemplo. Lá tem outra aí que você vê aquele acidente aéreo dos alemães, que tem uma foto lá. Foram 2 alemães que cruzaram o mundo no avião, daqueles que pousam na água, e aqui foram recebidos com muita alegria, e na hora que eles foram levantar voo, foi destruído. Aí tem uma história engraçada, né? Foi feita uma homenagem ali onde é perto do SESI, um monumento ao aviador, ficava ali perto do centro administrativo, que ele chamava SESI, ali no começo da Rua Grande, em homenagem aos alemães que foram feitos pela comunidade alemã lá de Recife, aquela coisa toda. E aí entra a questão da ação integralista. E eles fizeram esse com. Só que quando começou a Segunda Guerra Mundial, os Araucárias, que a Câmara de Aracaju se reuniu e declarou guerra à Alemanha antes do Brasil declarar. E destruíram aquele monumento. Ainda tem uma placa lá hoje. Então eu coloco assim para perpetuar isso daí, sabe? Algumas fotos. Esse vídeo até para explicar, porque você vê aquelas fotos na internet e você vê, daí, quem conhece é o Antero. Salve, Antero, bem-vindo. Boa noite. Lúcio, boa noite. Então, essas fotos que a gente brinca, então é uma tentativa de manter essas histórias aqui. E até nesse romance, as histórias que eu conto, é para tentar manter essas histórias. Perfeito, né? Então cuidado com a preservação da memória. Uma coisa que eu também notei de constância nesses 3 livros é que existe sempre um mistério, um enigma, algo a ser descoberto. Enquanto eu lia, me lembram muito, por exemplo, os livros da Agatha Christie, assim, os livros do Arthur Conan Doyle, essa coisa bem clássica do Donald. E tipo, eu queria saber, primeiro, principalmente no Devolvo Meu Coração, eu me senti isso mais forte. Só para explicar mais ou menos para as pessoas, qual é mais ou menos o enredo de Cartas do Destino e depois Devolvo Meu Coração? Rapidamente. O Cartas do Destino, a gente, por exemplo, vai ter o protagonista, o Gustavo Lobo, ele tentando encontrar um assaltante que está atormentando a cidade, e ele... Aí vai ter várias coisas, né? Cartas do Destino, que, por exemplo, vai recorrer à tarologia. E aqui em Devolvo Meu Coração é um título que é engraçado, porque no final acaba sendo um título meio literal, né? Tem toda uma questão meio mística da protagonista, tipo, sendo atormentada por uma parente. E ela, eventualmente, tipo, tenta descobrir o que aconteceu para ela estar recebendo essas mensagens nos sonhos dela. E o enigma é justamente esse. O que aconteceu? Ela vai conseguindo pistas ao redor da história e vai tendo esse enigma de como parar. Né? Então, nesses 3 livros, a gente tem essa questão do mistério, assim, existe um mistério dentro da trama. Que no Cravo você também tem um pouquinho, porque, por exemplo, tem a questão de o que aconteceu com o ouro da Santa? Qual é a origem? E a forma que a trama é estruturada, mas também começa com, por exemplo, por que esses portugueses vieram para cá? Porque eles vão dar uma informação. Aí de repente você vai ver que a informação não era verdadeira. Então eu primeiro notei essa influência, eu gostaria de saber se ela era consciente, se foi proposital. E também, principalmente no Cartas do Destino, eu notei muita influência de Jorge Amado. Principalmente o Gustavo, ele lembra muito um personagem bem típico de um romance do Jorge Amado. Aí, nessa pergunta eu queria abarcar principalmente quais as influências. O tipo de literatura que você cresceu consumindo, o tipo de literatura que inspirou, talvez até o tipo de literatura de romance histórico que inspirou, eu gostaria de saber. Tá certo. Olha, eu adoro ler algo que me prenda. Assistir um filme que me prenda. E sempre é uma coisa que prende você, é algo que tem um mistério lá na frente, é algo para descobrir. Quando eu pego o filme, preste atenção nos detalhes, porque são aqueles detalhes que vão. Mais alto? Eu adoro filme assim, que tem um mistério no final, porque eles nos prendem. Às vezes eu fico prestando atenção nos detalhes para ver se eu consigo adivinhar o final daquele filme ou ler o livro. Porque senão, se não te prender, logo ali pela metade tu começa a deixar. Então, sempre eles eu
tentei deixar assim um mistério, algo que alguém, como se você estivesse entrando num personagem e indo buscar aquele mistério que está para acontecer, que você também estivesse tentando desvendar. Alguém vai dizer, puxa, esse daqui, o cravo de santa, como é que ele vai encontrar essas santas? Ele veio buscar essas santas aqui, ele vai encontrar, ele não vai encontrar, o que é que vai acontecer do namoro lá, tal, aquela coisa toda, tá certo? E às vezes eu me achei engraçado que alguém leu Escravos Santos sobre essa questão das santas de ouro, ele atribui isso, era assim, ao ouro que Portugal levou do Brasil do passado. Acho que eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas foi uma coisa do leitor. Esse cara do destino, que você fala de Gustavo, o Gustavo existia. O Gustavo? Mas é outro nome. O Antero conhece. O Gustavo existiu, era o capoeira da polícia. Era um malandro Paracati e capoeira da polícia. Ele entregava os outros. Na polícia queria descobrir alguma coisa, pega o Gustavo. O nome é outro. Tem a família dele aqui em Maracati. A Rocha Gustavo. Tem que contar, né? A Rocha Gustavo. Aí o Gustavo, se ele não sabia, ele ia lá descobrir, dizer, foi fulano, foi ciclano. Às vezes já era ele mesmo. Às vezes era ele mesmo. Então ele se fazia às vezes de bêbado, ele queria ouvir uma história, ele se fazia de bêbado e caía lá no chão. Então lá para bêbado, ficava conversando e ele ficava ouvindo toda a história do personagem. E pá, entregava lá para a polícia. Eu me dei o nome porque eu não. Ele vai chegar lá com O famoso capoeira. O famoso capoeira da polícia, ele existiu. Então, a Chica existiu. A Chica existiu, teve um caso com ele, foi um policial que me contou o caso, tal. Tá? E nessa parte aqui, da Chica, que tem, deixa eu te mostrar aqui, que esse capítulo aqui, deixa eu pegar aqui, Forrote Bento, Buraco do Boi, que é onde é hoje o mercado de Aracati. Chica, essa história desse aqui, que ela nasceu quase morta e que o pai comprou o caixão, já deixou o caixão esperando lá no canto da sala para morrer, porque tinha certeza que ela ia morrer. Isso aconteceu com uma prima minha. E ela me contou, e ela vive até hoje. E eu achei assim, rapaz, eu vou botar isso como história da Chica. Essa história da Chica não existiu, porque assim, não foi essa história, não era da Chica. Foi de uma prima minha. Ela disse, eu nasci tão ruim que o papai comprou o caixão e deixou no pé da parede. E aí eu consegui escapar. Aí eu botei como se fosse a Chica e botei aquela história que existia muito antigamente, gente. Vocês não pegaram isso. Mas, às vezes, quando a pessoa tinha um pouco mais de dinheiro, que ele ia para o interior, tinha um senhor que tinha um horror de filho. E aquele menino passava tanta fome que dizia assim, leva essa filha para você, para a menina não morrer de fome. E muitas dessas foram assim, acompanharam a família levava para criar, você ficava lá trabalhando como secretária da casa, aquela coisa toda, tal, em troca da comida, depois se tornava da família, mas era para não morrer de fome. Então essa é mais ou menos a história que eu vi, do Enterro de Anjo, que está no Cravos e Santos. Eu vi muito Enterro de Anjo, o pessoal, as crianças morriam por 7 dias, que era o mal de 7 dias, que é o tétano que dava lá no rio, umas caixinhas de sapato. Eu cansei de ver passar na rua de Aracati para enterrar, porque morriam muito criança com o tétano, que era o mal de 7 dias. Então isso aí foi mais ou menos o que eu fui contando. E esse levou o meu coração, rapaz, parecia realmente que tinha que ser um filme, uma coisa de mistério. Porque todos esses 2 livros, eu terminava o livro, depois eu ia pensar no título. E essa frase da pessoa, devolva meu coração, na minha cabeça. Devolva meu coração. Aí comecei, pelo título, comecei a escrever o livro. O título desse livro veio antes do romance. Foi diferente, realmente é um pouco místico. E o título desse livro é muito curioso porque
Quem lê vai ver que o título meio que revela os mistérios. Mas é meio besta, né? Eu achei rápido, eu disse, poxa, que título deu besta, tem vou na minha coração. Esse besta, essa coisa da contigo, né? Mas ao mesmo tempo, porque tem uma reviravolta dentro da história, dá uma ressignificada, né? Devolve meu coração, ganha uma profundidade assim, óbvia. É um livro que quebra muita expectativa, porque como ela falou, você batendo no olho parece tipo um romance dela, passou. De a peça uma música com açúcar, né? Inclusive, Até a capa. até a capa, né? A capa que eu fiz foi outra. O cara da gráfica mudou. É mesmo? Eu disse, não, a capa não era essa, eu te passei e tal. Era um negócio lixo. Ficou bom desse jeito. Eu já achava tipo um peixe, com essa capinha besta, o negócio vai, o pessoal vai dizer assim, a cada besteirinha paga com açúcar dele. Tem que ser lido numa chave meio irônica, tá? Porque esse coraçãozinho aqui, ele literalmente está na história mesmo, mas é mais profundo, bem mais Eu profundo. acho que eu não tenho uma foto. Não levei no tempo, mas eu tenho uma foto que eu fiz. Da capa original? Daqui que eu fiz. Depois você compartilha com nós. Pois é, eu vou compartilhar na próxima edição, quando eu chegar aqui no best-seller. Aproveitando essa pergunta, seria interessante também eu queria te perguntar como foi todo o processo de publicação, as complicações que pode ter dado, como foi que esses livros chegaram assim? Pois é, a complicação que deu primeiro foi só isso aí. Os outros, não, essa capa aqui, ela é da Dona Carmelita. Eu acho ela linda, o desenho é muito Essa bonito. capa de Dona Carmelita é uma pintora cearense muito famosa, ela já faleceu e ela era minha paciente. Tá certo? Ela fez um joguinho, o joguinho ele é um poeta maravilhoso. E ela era minha paciente, ela me deu um quadro dela. E quando eu comecei a fazer esse Carta do Destino, eu bati o olho nesse quadro dela e pedi autorização para colocar. Então a arte já existiu. A arte já existiu. A arte existe. O quadro da Dona No caso, não tem um Carmelita. quadro parecido com esse, não? Hã? Não tem um quadro parecido com esse da tua É dela, esse quadro é o quadro Esse dela. lá da tua casa. Não, é outro. Mas é parecido, É né? parecido. Né? É outro. Fica essa dúvida aí. É outro. Aqui tem aqui o nome dela, Carmelita, tá certo? 98. Tá certo? E esse daqui eu peguei uma das fotos mais bonitas do Aracati, que eu acho, do Aracati antigo, que é essa procissão, né, Adélio? É uma procissão de São Sebastião. E aqui pega a minha casa, um pouco a Rua Grande, e não sei se vocês perceberam, mas aqui tem uma meninazinha com um cravo na mão. Isso aí foi artificial que eu coloquei. Tá certo? Um cravo do bebê, que é a respeito da Revolução dos Cravos. Mas eu acho essa foto lindíssima, que era uma procissão aqui na Rua Grande. E você tem que pagar. Não existe, né, velho? Não existe lucro nisso. Não existe. O Antero tem vários jeitos de escrito, um grande escritor, e a gente faz por trás. Infelizmente, se você tem um livro para lançar e não tiver um banco, fica complicado. Isso eu sempre comento com o pessoal, é sempre caro, difícil lançar livro no Brasil. Atualmente a gente tem mais editoras independentes, então às vezes consegue editar alguma coisa, mas em geral exige um aporte aí considerável, sem perspectiva de retorno. Né? Esse é o ponto, é muito difícil conseguir vender para recuperar o dinheiro investido. Mas eu queria voltar na questão das influências, né, que o Pedro viu, porque então, pela resposta, eu fiquei com a impressão de que, caso a gente encontre esses elementos, vamos chamar assim, de um realismo literário. Pedro associou ali a Jorge Amado, a gente poderia pensar Graciliano Ramos, né, outros autores, Maquiavel de Queiroz. Eles entram como traço no seu romance, mas a partir do que é uma vivência pessoal dessas realidades, esse desejo de preservação da memória, mais do que propriamente enquanto influências literárias. Né? Uma das coisas que eu fazia quando eu escrever livro, quando eu vou escrever livro, eu paro de ler qualquer outro para não ser influenciado. O Jorge Amado, eu li na época do vestibular. Eu li aquele Capitã de Areia, Cavaleiro da Esperança, li pouca coisa do Jorge Amado diante da vasta coleção que o Jorge Amado tem. Tá certo?
parar, senão você pode ser influenciado pelo aquele tipo de leitura e querer colocar no seu livro. Mas eu só um parênteses sobre o Jorge Amado, assim, que eu acho que é porque os personagens esses personagens C, Dantarim, são personagens que a gente tem muito também, você observa com as figuras exóticas, elas também são um objeto de observação, de trabalho do Jorge Amado, só que da Bahia. Exato. Então, o problema, a questão, a semelhança, não se pode até se perguntar, não, mas você é um leitor de Jorge Amado, né? Posso não transformar, às vezes você não é um leitor, mas aquele personagem tem um traço de Jorge Amado, porque você pegou a mesma essência, você pegou o tipo popular, o herói popular, o anti-herói, aquele, né? Que é o que ele sempre gostou. O Jorge Amado, por exemplo, ele sempre dizia que gostava do pai de santo, gostava da prostituta, gostava do ladrão, do malandro, né? Do negro, do estivador. Ele foi o primeiro a botar o estivador como no Beabá, né, que era um estivador, foi um capoeirista, que era lutador de boxe, que matava o Zezinho, que era produtor. Ele foi o primeiro que botou a prostituta como em vários, né? Quase todos os vídeos, o pescador, os meninos do Capitães da Areia, né? Então, são a mesma observação, a semelhança vem daí. Porque ele também, como o Jorge Amado, como o Antero, eles gostam de olhar esses personagens que estão aqui. Estão no mercado, que estão na praia. O pessoal que chega lá na porta, né? É aquela figura que a gente conhece, que existe aí, que estão aí. Muito. Eu colaborando com o Stel, é muito interessante o livro do Valdir, porque ele situa as histórias no Aracati. Então, o Jorge Amado também, quando ele escrevia, ele escrevia sobre os personagens da Bahia, lugares da Bahia. Né? De um modo geral, a literatura dele é personagem de Bahia, a cidade da Bahia, o Recôncavo, a história toda. E o livro do Valdir, exatamente, se você observar, tem vários pontos do primeiro livro, que o Gustavo é uma das figuras, né? Ele cita vários pontos da cidade. Os acontecimentos estão exatamente na cidade. Tudo que aconteceu naquele livro são pontos de referência do Aracati. Todos os 3 livros são assim. Exatamente. Então, é interessantíssimo. E essa história que ele conta do Gustavo é interessantíssimo, porque ele circula no Aracati, do que aconteceu, dos lugares, o relógio do que tinha na Praça de Champanhar, você está vendo, quando ele se escondia, aquela história toda. Então, eu acho até interessante que o Valdir escreve, porque ele escreve exatamente sobre o Aracati. É aquilo que eu faço, tento fazer também, puxar sempre as coisas para a minha cidade, para que as pessoas que veem se identifiquem com aquele ponto e tal. Isso é que realmente eu admiro, realmente. Eu não tenho capacidade de escrever romance, o Valdir tem. Eu acho um negócio complicado, difícil. Mas ele consegue fazer isso muito bem. E os livros dele são adoráveis. Então, é isso que traz, né, a atenção. E muito bom, porque o palco do drama está na nossa cidade, né? Sim. Tem, e de uma forma super instigante, viu, pessoal? Porque, assim, é um romance que tem cada um deles o seu Aliás, jeito. eu até quando eu li o livro, que é para encontrar aquelas imagens, eu tinha certeza que era do sobrado de Valdir. Ainda hoje eu acho que era do sobrado dele. Todo mundo acha que a santa lá não pode Que eu devolvo meu coração, né? Aquelas santas enterradas, o pessoal acha da que o velho sabe que eu estou na minha casa. A santa estava aqui e muita gente chegava logo no lance mesmo. Deixa eu estar perguntando uma coisa. Essa história é verdade? Diga, não, gente, não. E outra coisa, você sabe também por que é que eu escrevo essas coisas? Porque fica mais fácil escrever aquilo que você viu ou que você viveu. Desse jeito. Então, quando eu conto a história uma cena dessa aí, do Gustavo, que começa o livro com ele morto, né? Ele boiando no rio, e realmente foi desse jeito. Ele apareceu morto no rio e tal, e eu me lembro tudo aquilo lá, eu fui escrever, as lembranças, isso daí, se torna mais fácil. Mas, Valdir, deixa eu só uma pergunta. Você narrou aqui uma situação que você viu há muito tempo, agora você fosse criança. Aí isso fica na sua mente, serve de mote, você lá na frente você usa? Pois é, rapaz. Acho De repente que aparece assim, aquela foto, aquele negócio na minha cabeça, aquela cena e eu começo a escrever. Aí você lembra de uma coisa que você tinha 5 anos de idade, né? Não, ainda tinha mais. Não, eu digo assim, às vezes acontece. Você narrou várias vezes que são coisas que você viu, né?
Mas às vezes a gente tem a impressão que as coisas que você viu hoje no setor para escrever. Mas eu percebo, pelo menos comigo, acontece que quando eu vou escrever alguma coisa, eu lembro de coisas que me falaram há 30 anos. Na época eu não dei nem atenção, aí depois eu me lembrou daquilo ali. Parece que fica aquela visão, ou aquela situação, aquela história que contaram, esse mote que a gente usa muitas vezes, até na crônica usa muito, fica navegando na cabeça do cara e um dia ele sai. Ele sai. É porque você escreve assim, tem poucos anos, você era um garoto quando viu, então isso ficou com você na sua mente que você um dia... Essa imagem da cheia de 74 tinha 12 anos. Eu me lembro bem, voltando até hoje, eu me lembro assim, aquelas casas devastadas, aquela lama na Dragão do Mar, as portas arrebentadas, era tanta mosca, era cobra morta no meio da rua, e aqui morto, cachorro, era assim, uma cena de terror. Terror mesmo, e aquilo, eu fui chegando, fui vendo aquilo dali, até hoje eu escrevo. Bom, a gente ouve, né? Eu tenho um bocado de amigos que conta histórias. A gente sabe, às vezes eu escrevo umas historinhas e publico aí nas redes sociais, que o pessoal conta, tem o Almério, o Dedé Bandeirinha, o Almério. Conta, tem também uma amiga minha lá do Pedregal, que ela conta tanta história. Existe também, então, né? Tanto Bandeirinha quanto o Almério. E tem uma amiga do meio do Pedregal que me conta muita história, né? Que eu vou falar, e diz, olha, é muito melhor viver no Pedregal do que do outro lado, como é o nome? Vila Grega. Vila Grega é só muro, tal, não tem uma briga, não tem nada. Aqui no Pedregal, bota a cadeira na calçada, é cheio de novidade. E ela me conta, eu vou escrevendo, aí invento, começa a não sei por onde, ele diz, olha, foi que esse menino inventou com aquela história, eu invento também, muita coisa. É só assim. Ele tirou. Bem mentiroso. Mamãe disse assim, esse meu filho é muito mentiroso. Maria Carteira é rezadeira. Maria Carteira nunca foi rezadeira. Eu não sei se é o Rosa Jané que dizia que a gente não conta como a gente viu, e simplesmente ouviu, né? Tem outro escritor que diz que todo escritor é mentiroso. Mas são as fantasias, né? Eu não queria nem entregar seu Antero, mas assim, ó, a gente já leu o livro do História de Assombração em roda, e aí uma senhora falou essa história aí errada, né? Desse jeito não. Eu falei, aí é Antero. Mas na história da obsessão, na história da assombração, tem duas obsessões dele. Pode reparar, é a botija e a noiva. É botija, eu não sei o que tem a ver. Você pode pegar o que a gente descontos, quase todo dessa história do meio. Vai a botija e a noiva. Por isso que eu gostei tanto do livro do Valdir, quando o negócio das imagens, eu não pretendo ver nada sobrar. Mas eu queria pegar a carona nessa referência do Antero mesmo, porque lendo o Cartas do Destino, a gente encontra um trecho que tem referência ao Valdemar Lelê. E eu, como não aracatiense, que estou aos poucos conhecendo as referências, entrando em contato, lembro lá do Assim Me Contaram, tem, né, a história da panela. Isso, um dos causos é com o Valdemar Lelê. E aí eu associei, eu falei assim, o Valdemar Lelê é o mesmo. Será que o Valdemar Lelê, que está na sua história referida ali, ele é das histórias que você ouviu contar, eventualmente do seu contato, ou ele passa pela contação do Antero? Essa é a pergunta. Não, eu conheci o Valdemar como se conhecia. Ele tinha uma panelada, meu pai era comerciante, ele tinha uma panelada também. Lá no mercado, depois ele foi ali para onde era Zé Vital, né? Hoje ali, quase em frente a Macabí, por ali. Ele tinha uma panelada, eu cheguei a comer da panelada dele. Mas ele tinha lá no mercado. O senhor Gordão, depois ele teve um lá no Córrego dos Rodrigues, um barzinho até onde ele faleceu, lá no Córrego dos Rodrigues, que era muito amigo do tio meu também, João da Perigo, que ele tinha esse bar. E os É outra figura, João da Perigo, o tio dele. Ok. No caso de Santos, que é o meu livro você situa a história das irmandades religiosas. Algumas delas, inclusive, ainda têm resquício de sobrevivência no mundo atual. Fala um pouco sobre a pesquisa ou a vivência com essa história dessas irmandades religiosas. Pois é, eu fui
pesquisar sobre irmandades religiosas. Inclusive, até eu passei recente, eu fiz uma tese de doutorado sobre, na época que eu fui escrever, sobre irmandades religiosas. Eu li essa tese de doutorado tudo na minha vida. Aracati foi a cidade que mais teve irmandades religiosas. Ela teve 6 irmandades religiosas. A maior que teve foi a do Santíssimo Sacramento, que fez a matriz. Tá certo? E lá eles dividiam por classes sociais. Né? Aqui em Confins, o Padre Peixoto também disse que ali era a igreja dos brancos, ricos. E era mais menor, era mais bonita. Você nota que realmente a igreja, tá certo? Aí nas irmandades religiosas mostra que a igreja dos prazeres era dos homens pardos e da Santíssima, da matriz do Santíssimo Sacramento, que era do Nosso Senhor do Rosário, é maior que naquela época, para você, depois eu vou voltar essa parte. Santíssimo Sacramento fez lá, e os pretos, que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é a igreja dos prazeres, que a gente chama. Do Rosário, né? A igreja dos prazeres até para dizer, Padre Peixoto, porque toda igreja aqui da Aracati tem as torres e tem a ponta lá. Não, porque faltou dinheiro para terminar a igreja, senão porque ela tem 2 torres baixinhas, a igreja dos prazeres. É se como tivesse cortado, não terminado. E eu estava lendo um livro, que até daquele historiador, do me disseste, que ele escreve sobre Aracati, sobre a nobreza, Gabriel. Ele mostra a maneira como era importante você ser presidente de uma. Não é presidente, é outro nome. É como se fosse o presidente da irmandade dessa. Tem a filiação lá que foi feito, escrito, tem a foto no livro, com tinta de ouro. A assinatura dele, que era uma maneira de poder chegar lá ao poder. Ele inventa a lenda da nobreza. Inventa a lenda da nobreza. Título dessa tese. É de um rapaz de Fortaleza. Eu tenho um livro, até me disse, eu fui comprar na casa dele, mas muito interessante. É um livro do Gabriel Parente, né? Muito interessante. Ele mostra como era. É um jovem historiador, mas muito bom. Muito bom. Eu acho que poderia chamar aquele rapaz para falar sobre isso. Na verdade, essa história das liberdades, elas explicam muito da nossa formação Social, dividia, até nas próprias procissões, você até nas igrejas, você ia ver existiam lá na igreja matriz, você vê que tinha banco da família fulano de tal, banco da família tal, né? Cada um fazia o seu banco, ficava ali e tal. E também pela questão financeira, você vai mais para aquela igreja, você vai mais para essa, você é mais rico, vai para aquela. Existia essa diferença de classe. Era muito bom as irmandades religiosas. Né? Outra coisa também que se fala nessa questão de história aí é a AIB, a Associação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, em 1934, 36. Naquela época, esse partido chegou a ter 1 milhão de filiados. Em 1934, aqui no Brasil, eu fui ler sobre isso daí e eu fiquei assustado. Um partido em 1934, na época do Getúlio Vargas ali, com 1 milhão de filiados. É muita coisa. Aracati foi um dos maiores grupos do integralismo do Ceará. Então está registrado em fotografia, né? Você vê, né? Você vê muito. 1 milhão é muita coisa. Pois como você acabou de comentar, tanto no Cartas de Destino quanto no Cravos e Santos, tem uma carga muito forte dessa questão de eventos reais políticos. Então, no Cravos e Santos, a gente tem toda a questão da Revolução dos Cravos, e aqui na Cartas de Destino, a gente tem toda a questão que é quase que um plot twist, assim, uma virada no final da trama do movimento integralista, que ele passa a fase ser bem importante dentro da trama. Eu queria te perguntar qual a razão da escolha desses temas em específico e o que você queria passar abordando esses assuntos. A Revolução dos Cravos, quando eu comecei a comecei a estudar uma história de Portugal. E essa Revolução dos Cravos me chamou a atenção que em 1974, 0,1% só da população de Portugal tinha nível superior. As mulheres podiam ser mortas, assassinadas pelo marido, de traição, que ele não tinha nada. Ele não respondia por nada. Se chegasse uma carta para a mulher só abriu em 1974.
se o marido deixasse. A mulher só trabalhava fora de casa se o marido deixasse. Em 1971. Olha só, coisa recente. Eu acho muito recente que um país europeu está ainda sob o salagarismo e mostrava essa questão da opressão. Até a queda do Marcelo Alencar, né? O Salvador já estava com AVC, então até a queda do Alencar. E isso me chocou muito, tá certo? Como me chocou é essa questão do Plínio Salgado da Ação Integralista. Nós chegamos a ter 1 milhão. O Brasil foi o país que teve o maior número de membros do partido nazista fora da Alemanha. O Brasil foi o maior. Outra coisa que me chamou a atenção, lá lendo sobre o nazismo, sobre o fascismo, a classe que mais apoiou o nazismo na Alemanha foi a classe médica. 45% dos médicos apoiaram o nazismo na Alemanha. Isso, e eu passei lá. Sim, eu acho bem interessante como esses livros tratam a questão do fascismo, especialmente o Cravo de Santos. Porque no Cravo de Santos existem 2 protagonistas, tem a Rita e o Antônio. Né? E, tipo, você tem a Rita, ela flerta com essa coisa mais mais revolucionária, né? Ela vive a revolução. A revolução desse livro assim, que é quase um sentimento. Você tem a questão do Antônio e você entra na cabeça dele nessas políticas mais conservadoras que ele tem. E que no caso do Destino também tem, a gente vê o integralismo falando. Né? Então, tipo, eu acredito que eu acho muito eficaz como o fascismo nesses livros ele toma uma forma, quando ele ganha voz e ele se torna pessoal. Eu acho isso muito interessante nesses 2 livros. Só para situar o pessoal, é isso, né? Esses personagens, eles têm voz, eles então apresentam o seu ponto de vista, tanto um convicto salazarista quanto um convicto integralista brasileiro, que participou a serviço da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E o narrador, nesse sentido, ele é muito interessante, porque ele não fica dirigindo demais o leitor, não. A gente poderia esperar assim, né, um narrador mais didático que falasse, olha como é malvado, olha que personagem mais sacana. Ele só dá a voz e cabe ao leitor fazer o julgamento. Existem mais nuances. Isso torna mais realístico. Agora, como foi a recepção dos livros? Quando eles saíram? Não, olha, excelente, né? Você sabe que não é fácil nós fazermos livro, mas esse livro aqui, Traficante, eu só tenho, como te disse, 2 ou 3 lá em casa. Ele saiu bem, assim, eu lembro do lançamento lá no museu, nós conseguimos vender 70 livros numa noite, foi algo assim que eu, eita, que maravilha, né? E os outros, mas o pessoal eu sempre fiz no livro, não é pela questão de eu ganhar dinheiro, não, é só para valorizar aquilo que você faz. Mesmo que seja garagem, aquela coisa toda. E aí, aqui no Aracati, um colega nosso, que era vereador, ele colocou uma geladeira ali perto do lado de casa, e ele colocava, como o pessoal coloca livro, e quem chegava ali, aí botava outra, e aquela troca. Hã? O Alexandre gosta de livro. E eu sempre chegava, pegava e botava um livro. Vou botar um livro no meu pra ver. Botava. No outro dia eu chegava e não tinha mais. Eu achava massa. Puxa, pessoal, uma situação muito boa. Aí eu botava outro. E aí eu chegava e gostava, porque era uma aceitação boa, sabe? E eu vejo, eu fiquei muito feliz que eu estava na calçada um dia e um amigo passou assim. Eu li esse livro para Santos. Aí começou a falar. Então, é uma aceitação boa, o pessoal que viveu conhecer alguns personagens, lê e acha muito bom, tá certo? Lá na clínica também, eu coloco muito, o pessoal compra às vezes, vem parabenizar, e a gente vai. Eu acho a aceitação boa, mas a gente sabe que cultura desse país não é fácil. Vocês que, principalmente você lançar livro, ou até melhor agora com essa questão do e-book. Né? Isso já é um grande passo, porque barateia, você pode vender seu livro lá do outro lado do mundo.
se você tiver um amigo lá, uma pessoa que queira comprar, isso barateia. Eu acho que precisa haver uma maior. Nós temos pessoas excelentes, o Antero, tem o Zé Armando da Costa, não sei se você conhece. A gente está para ler agora. Pois é. Eu já vou fazer esse convite para o Pedro, porque a gente acabou de ler, né? 3 romances históricos de muita qualidade. A gente viu como o debate é em alto nível, tem um cuidado com a representação histórica. E o José Armando, a gente já ouviu falar, a gente nunca leu nenhum livro dele, a gente já ouviu falar que é mais polêmico. Na representação da história que ele propõe. Eu nunca li ainda, mas já está separado. Como é que é? Polainas de Polainas de pé de cola. De pé de cola. Então, Não sei demais, pé de cola. Então, mas morri de medo. Depois eu vou sondar com o Valdir a nossa É leitura. famoso o pé de cobra aqui na Lagartixa. As Polainas de pé de cobra, ele também é um professor de direito, de 25 livros de José Armando, né? José Armando. Nós temos de Deus Salles, temos de Agamenon. Nós temos várias pessoas que se esforçam, tá? E eu acho que agora que nós temos vários. Lúcio Thelma aí, olha você, tu fica aí se escondendo, ele fica desse jeito atrás do tempo, não ser citado. Eu tô chateado porque se eu soubesse da real dele, eu não tinha comprado seu livro. E aí. Sim, a Aracati hoje tem vários locais, vários prédios que estão aí, que eu acho que precisa ser mais utilizado com isso daí. Por exemplo, a Casa da Música minha, eu estive lá no lançamento do livro da menina da neta do Dr. Monteiro, nem uma sugestão uma sugestão que eu dei lá, você faz colar em livro dos aracatienses aqui, seja para vender, a gente bota aí só para poder divulgar isso daqui, ou então faz não há para vender, porque eu gosto de valorizar o que vocês querem. Claro. Falta muito de informação em plateia. Também, de público, Informação né? pública. Não tem. Pois é. Não tem. Tem os prédios e tal, mas não tem. É verdade. Existe uma necessidade dessa. Existe um projeto de Fortaleza, por exemplo, eu sempre falo, existe um negócio maravilhoso chamado Centro Cultural Banco do André, que só uma semana está cheio de prédio lá. Hoje já tem na BES, que é na Biblioteca Antiga, no Pimentel, todo final de semana tem. Só estou dando 2 por ano. Tem a Caixa Cultural, terceiro. Todos esses eventos estão bem aqui perto da gente, mas a gente não tem. E isso aí é que nem o futebol, o atleta de base, né? Ele hoje tem 12 anos, está jogando, pode até se profissionalizar, mas esse que está indo para esses eventos, ele vai se tornar um futuro leitor, enfim, um músico, uma pensador da cultura, e aí falta. Isso não é imediato. Né? Tem que ocupar esses espaços. Eu gosto muito de espaço, mas vamos ter um problema. Um momento de pegar esses garotos, essa turma da UES, os mais jovens também. Teve uma época que a gente fazia encontro das artes, que era em janeiro, né? A gente fazia música, fazia lá em casa, fazia exposição de quadros, de fotografia, de livro, recitar poesias. Nós fazíamos tudo isso daí, mas aí foi o Jorge, que é um grande, Jorge Braga, que é um grande pintor aracatiense, e os caras dele lá. Esse conhecimento, não se perder, é muito importante para a manutenção da cultura de escrita para as próximas gerações também. É muito importante. Conheça suas fundações para você prosseguir, né? Você levar adiante. É muito mais poderoso você ter uma cena assim de escrita quando você sabe que houve escritores aqui. Eu sei porque, por exemplo, assim, eu acredito que, tipo, eu vejo que esses livros, assim, eles existem, tipo, eles não são tão reconhecidos assim. Eu tenho 22 anos. E nesses meus 22 anos antes da universidade, de todos esses livros eu só conheci o Antero. Não conhecia mais nada antes disso. Então a gente está fazendo, é muito importante ter esse trabalho de divulgação, justamente para que a gente saiba que, tipo, seja de conhecimento que existe uma cena de escrita em Aracati, porque tem muita gente que acha que não existe. Eu aproveito para fazer a divulgação, então, porque nós estamos com um público aí ainda firme. Sigam-nos nas redes, tá? A gente tem um perfil lá chamado O Aracati Literário. O projeto de extensão que a gente tem aqui na Universidade Estadual do Ceará, promovido por mim.
Então eu coordeno esse projeto cujo objetivo é basicamente ler os autores do Aracati, por um lado, então fazer um trabalho de pesquisa, correr atrás dos autores quando eles estão vivos, quando eles ainda estão escrevendo, e por outro lado, ir às comunidades que têm lá seus contadores, que têm suas figuras de destaque na contação oral, e tentar reunir esse material para publicação. A gente tem feito isso atualmente lá na Vila do Estevão, por um motivo de gosto pessoal, né? Eu adoro aquela enseada ali, adoro Só você adoro a Vila do Estevão, ela mesma, a cultura dela. Então a gente tem feito esse trabalho e vai sair logo mais Esteves, as memórias do Estevão, e depois a ideia é expandir para outras comunidades também, porque, como o Pedro está dizendo, é importante que esse material circule para uma valorização dos artistas, mas sobretudo, me parece, para uma sensibilização do público. Eu comentava mais cedo com o Dr. Valdir sobre o interesse que haveria em livros como esses serem lidos nas escolas do Aracati. Pedro mesmo, como estudante universitário aqui da UES, comentou comigo. É super interessante quando a gente vê a nossa realidade representada na literatura, porque a gente está acostumado aqui, a Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Londres, mas quando a gente vê que assim, o camarada ali da esquina, vendendo peixe, ele tem um potencial para ser personagem literário, para ser uma figura, no limite, protagonista de uma história de literatura, isso muda o que significa fazer literatura para a gente. Isso pode sensibilizar muito mais alunos, muito mais estudantes, e tornar mais significativa a experiência da literatura. Então, esse é um projeto, eu acho, que a gente tem que tentar levar adiante, conversar com os professores, com as escolas, ver como é a possibilidade aí de aquisição, né, dos exemplares, porque me parece de fato muito importante que as escolas do Aracati reconheçam seus autores. E todo mundo tem a ganhar. Os autores têm a ganhar, os alunos têm a ganhar, os professores têm a ganhar, o município tem a ganhar, e a gente vai batalhar por isso. Né? E já pegando o O gancho livro da aqui. Pazola, é porque as escolas não existe incentivo. Isso é uma coisa gravíssima. Eu questiono muito e debato muito sobre essa questão de educação de qualidade. Eu vejo hoje, né? Eu tenho uma jovem lá em casa de 15 anos que ela está fazendo o primeiro ano na EP. Ela é super aplicada, tira notas boas, é liderança na sala de aula, mas a garota, e lá em casa nós temos incentivo, né? Livro, ela cresceu comprando revistinhas para ela, mas ela não tem um assunto para conversa, entendeu como é que é? A garota tem 15 anos, muito aplicada, mas por quê? Foi aluna de escola particular. Entende? Não tem incentivo para aquilo. São os conteúdos programáticos, sou professora, né? São os conteúdos programáticos que têm que ser colocados na sala de aula, né? E o conhecimento, né, não existe. Esse conhecimento de mundo, de tudo, não existe. O resto dos jovens, a vergonha, não conhecem nada. A gente vai conversar, vou acertar com os jovens, só besteira. Entende? Porque não existe. Até que teve uma época aí que fizeram até uns livrinhos com os personagens históricos de Aracati, Castelo Campinho, Drago do Mar. Aí na época, né, foram para as escolas e tudo, aí andaram dando na escola de Aracati, colocando tudo, depois acabou. Esses livros estão só lá, abandonados nas bibliotecas, ninguém tem conhecimento de nada. Isso converge muito com o que o Thelma me contava também. E tem um segundo que eu gostaria de falar também. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente, na escola particular dela, elas não veem redação. Eu fico indignado. Incentivo à escrita, Não tem redação. Não tem. A minha filha, quando foi com a Fortaleza, ela começou a estudar redação com uma professora particular para ela se submeter ao teste de admissão. Não tinha feito com redação, nada, nunca. Aqui é aqui. Então eu acho isso muito grave, porque já temos uma dispersão muito grande dos jovens, inclusive não só dos jovens, a gente vê que o pé de tempo no celular, a gente vai embora 2 horas e ler um livro ou assistir um filme.
Então, assim, nós estamos vivendo essa pandemia pós-pandemia, principalmente de acesso à internet, sem conteúdo, né? E aí o que acontece? E eu vejo isso muito grave, não estou esquecendo a redação, ainda mais hoje em dia, os testes de admissões dos principais, das principais faculdades particulares, praticamente hoje é uma redação. E o aluno com 12 anos não faz uma redação. E então, um detalhe, outra tipo que eu faço, que eu vejo sempre, os livros que são indicados para a literatura são livros que não têm uma repercussão. Eles não pegam nenhum autor local, nenhum autor nem clássico, não se fala mais de clássico, nenhum autor contemporâneo que seja, que sido, sei lá, debatido ultimamente. Nós temos muitos, né? Contemporâneos. Então eu lamento muito, mas esse é o cenário que eu vejo aqui nas escolas, não sei se todos, mas acredito que sim, porque eu tenho um filho na idade escolar e eu vejo essa diferença, porque eu vim de Fortaleza e lá em Fortaleza a gente com 8 anos fazendo redação, a gente é incentivado sempre a gente estudava realmente os livros, os clássicos sim, mas também livros que tinham alguma repercussão na época, com 12 anos, 12 anos de marcha assim, eu sei que era difícil, tá, mas já começar a introduzir os textos mais rebuscados, não aquela leitura mínima. Então eu já chego na idade adulta com déficit. É o que eu percebo, sabe? Eu percebo que eu estou filho estudante e eu lamento, sabe? Eu tento fazer minha parte, mas é difícil, porque se interessar, é um interesse já um pouco tardio. Mas ainda há esse interesse. É possível que se lance, mas eu noto isso, eu noto que as bases estão muito fracas. Então, um trabalho sistemático, né? Nessas bibliotecas dos colégios, com palestras, eu acho que pode surgir efeito. Se vier um leitor, tá? Eu aproveito para mencionar aqui, né? Eu sei que tem pais, mães aí na plateia. A gente está com um projeto de extensão aqui na UESC também, que é a redação nota 1000 do Enem, coordenado pelo professor Rafael Lira. São encontros, em geral, aos sábados, e aí eles trabalham competências, são competências principais na escrita da redação, e vão treinando esses estudantes com redações realizadas ao longo do semestre. A ideia é um pouco assim técnica, no sentido de ensinar a redação enquanto uma técnica de escrita para o Enem, mas já é algum treino, né? Já é alguma prática. E eu acho que a tendência é qual é essa aqui. Os professores chegando, as turmas ampliando, cada vez mais esse diálogo com as escolas melhorar a qualidade da produção de escrita, mas também a de leitura. No semestre passado a gente pediu os estudantes dos meus projetos para inaugurar o que seriam clubes de leitura. Eles foram até bem sucedidos durante algumas semanas, mas pouco a pouco o interesse minguou e não foram renovados para esse ano. Mas a gente está sempre com essa ideia de projetos que promovam a leitura nas escolas, nas bibliotecas. Então, ideias, sugestões são sempre bem-vindas. Essa questão da educação, você essa coisa mais programática e deixar de lado essas questões, por exemplo, de leitura, é uma coisa bem da educação bancária mesmo. Essa questão de focar nas coisas que entram mais de cabeça no sistema capitalista, questão de produzir, trabalhar, e vão deixando mais de lado a questão da cultura. Nesse sistema, a cultura sempre fica mais de lado. Formação mais ampla. Mas a redação, a gente pode analisar a redação, pelo menos penso eu, como fundamental na vida de todo mundo, porque a redação, nós estamos expondo a nossa opinião, nós estamos mostrando o nosso conhecimento, nós estamos nos mostrando para as pessoas. Então, a gente, não é só uma questão meramente cultural, escreve legal e tal. Se eu não conseguir expor no papel, eu não consigo expor também falando. Eu nunca esqueci isso, eu sempre tive dificuldade com a oratória. Sempre tive dificuldade. Eu tinha uma professora que me ajudava, ela dizia assim, você vai começar lá com uma oratória quando você for falar e você tiver a percepção que ninguém sabe mais do assunto que você domina o assunto. Porque quando você se sentir seguro, a sua oratória vai... Então, a redação é mais isso. Você tem... A redação serve para o sistema também. O problema é que as pessoas não compreendem isso. Acha que é um problema, não, vou perder um tempo lento, não. Se você é um bom profissional, você tem que mostrar o conhecimento que você vai, através de toda a escrita, toda a oratória, você mostra a sua face. Então, assim, eu concordo com você, que você disse que realmente se busca o estudo para se passar no Enem, se busca o estudo para conseguir um bom, mas a redação, eu creio, assim como a matemática também,
eu acho que são os dois, na minha opinião, sua opinião, são os dois pilares. Se você não tem uma boa redação, você não se expressa, você não consegue se expressar. Um dos problemas mais graves da educação brasileira hoje é a incompreensão de texto, né? Assim, é uma espécie de analfabetismo funcional, a pessoa sabe ler, mas não sabe entender, né? Não sabe juntar ali, depreender. Ontem foi pra CPI aquela Virgínia, né? O cara perguntou, não sabe o que foi, ela não conseguia entender o que perguntava, não era algo difícil não. Eu não conseguia entender, alguém tinha que explicar isso, porque não tinha percepção. É falta de leitura, é falta de basicamente isso. Esse é o desafio que nós vamos ter que enfrentar aí nos próximos anos, não só no Aracati, eu acho que no Brasil e no mundo inteiro. Mas, bem, eu quero tentar terminar essa nossa conversa numa nota otimista, dizendo que a atuação da UES eu espero que seja em prol de melhorar essa situação, seja em prol de colaborar com a literatura aracatiense, com a educação aqui no Aracati, e com esse espírito que eu agradeço em primeiro lugar ao Valdir Menezes por estar aqui conosco, né? Foi uma conversa super agradável, ao Pedro por ter topado participar aqui do meu lado e obviamente a todos vocês que são quem de fato coroam, né, o sentido de tudo isso, porque entre literatura que é escrita e a literatura que é analisada, como nós pretendemos fazer, escrever um artigo sobre a obra do Dr. Valdir, isso só tem sentido quando tem público, quando tem quem leia, quando tem quem discute, quando tem quem se interessa. Então é uma alegria que vocês tenham, nessa noite de quarta, vindo aqui, né, nos prestigiar. Espero que depois vocês comentem sobre a UES, os cursos que a gente tem aqui, de letras e matemática. Letras português e inglês. Letras português e letras em inglês, porque estamos inclusive procurando, né, ativamente alunos interessados para os nossos cursos. Então é assim que eu termino, passando a palavra para o Valdir para os agradecimentos finais, fique à vontade, Valdir. Eu só realmente agradecer pelo convite aqui à UES, como eu disse. Ter uma universidade pública no Aracati era um sonho que eu tinha desde criança. Vai chegar uma faculdade para Aracati, vai chegar, e nós fomos embora. Eu fui embora daqui porque eu não tinha científico, normalmente era aqui. Até que eu sinto muito feliz de estar aqui com o Cabrinho. A primeira vez que eu entrei lá na FBJ, alguns anos atrás, aquele clima de jovem, estudante. Eu disse, puxa, eu queria ensinar, quero voltar para a faculdade. Naquela hora que eu vi aquela juventude vibrando, um outro conhecimento, eu cheguei para mim, eu tenho que voltar para a faculdade, sabe? O meu desejo é que vocês cresçam mais, que a gente possa trazer outros livros para cá, que a gente possa fazer o lançamento do meu novo livro, que está pronto aí, só está para sair, é o Ricos de Maré. Ricos de Maré? Maravilha. Também é ambientado novamente em Aracati, a história estava lá na beira-mar, que eu conheço a vagabundagem toda lá, estava lá na época que eu fumava, conversando com um guardador de carro, aí chegou, doutor Gaguinho, doutor, daí R$1 vou pegar o ônibus? Onde é que o ônibus é R$1? Aí ele disse assim, ô doutor, você acha que eu vou pagar a passagem de ônibus? Como é que tu faz? Aí ele disse, eu dou R$1 pro trocador e pulo lá na roleta. Pô, Gaguinho, aí, pô doutor, pode que não se rebola, dança. Aí comecei a conversar com ele. Vai passando um casal em francês. Falando, esse levante vai conversar em francês com esse casal. Você vê um casal, guardador de carro, falando francês, você se assusta logo. Fiquei observando e falando corretamente, depois você está do meu lado, você estava falando, nem você. Aí eu disse, você não foi que eu ouvi a história? Aí a história dele é essa. Começa no Bom Jardim. Só que eu trouxe aqui para Vila Rafael. E a gente topa. Só uma última pergunta rápida antes de encerrar tudo. Nós gostaríamos de saber como é que é as produções. Se vai ter um quarto livro. Esse daí, Ricos de Maré. Esse título quem deu, eu não sabia. Eu pedi para a professora Lúcia corrigir esse livro. E eu não sabia que título dar. E ela leu assim, Ricos de Maré.
Foi bem em cima. Bom demais. Achei um dos melhores títulos desse livro. Muito bom. Vamos fazer um lançamento aqui na UES. Vamos fazer. Maravilha, maravilha. E por enquanto eu estou escrevendo umas besteirinhas de sábado na rede social. Aqueles contos que você falou que começou a escrever, eles foram publicados? Estão na internet. Na internet. Todos sabem, não fez Todos sabem, eu escrevo uma besteirinha, tem uns anteriores, umas histórias interessantes. No sofá lá do Telegrafo, a mulher botou para secar e eu deixei tudo. Tem a história do Amério, tem a história do Dedé Bandeirinha, tem muitas histórias que é cheia de história, não, Telo? Demais. Todo dia a gente vê Não foi história fuxica. se não foi história, só para encerrar, vou contar essa do Amério, que é pena que ele não veja aqui. Quando a gente era estudante, e lá em Fortaleza tinha um restaurante muito famoso chamado Aquário. E só ia o pessoal com a idade mais avançada. Até era apelidado de recanto da menopausa. E o Almério era motorista lá de táxi, ia lá em frente e arranjou uma namorada. Já idade bem avançada. Aí eu disse, Almério, eu cheguei na casa dele, Almério, pra praia, eu disse, cara, não tem dinheiro, tá dando tempo, nós só temos dinheiro do homem, não dá pra ir nada, né? Até arrumando na casa da Francisquinha. Aí foi lá, ele namorou, pegou a Brasília dele e saiu, mais de 1000, né? Nós dois curtimos. Eu olhei pra ele, desci aqui, né? E aí, Almério? Esse maldito, quando eu vejo aquela mulher, só lembro de mamãe.